Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Olha, eu costumo dizer, sempre disse isso, quando era corregedor e quando fui sucedido por Vantuil, que não existe um regulamento da atividade correcional. Não existe regulamento. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho não tem regulamentação, não tem um regulamento, tá? De tal maneira que o juiz, o corregedor, possa seguir uma orientação bem firme, bem clara. De modo que você, na Corregedoria Geral, você faz o que acha de mais conveniente fazer, no sentido de melhorar o serviço da Justiça do Trabalho. Não é só no Tribunal Superior do Trabalho, que esse aí mal atua no Tribunal Superior do Trabalho, né? A atividade correcional no Tribunal Superior do Trabalho é mínima, é mais nos tribunais regionais. Então você tem de fazer tudo para que tudo dê certo, a coisa ande com mais regularidade, com mais eficiência. Tem mais um detalhe, você não é corregedor das varas do trabalho, como Corregedor Geral da Justiça do Trabalho. O corregedor da vara do trabalho é o corregedor regional do trabalho, né? É o juiz, o desembargador, corregedor geral, corregedor regional. Então, você não pode atuar muitas vezes na vara do trabalho, e é na vara do trabalho que tudo começa. Muitas vezes o processo começa errado na vara do trabalho e prossegue errado pelo Tribunal Regional até o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a atividade, me parece que a atividade principal da Corregedoria Geral é exatamente dar orientação aos tribunais regionais. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? Isso aí é que eu quero dizer que eu tive uma atitude muito pessoal como corregedor geral. Eu ia fazer correção geral e dava instruções ao pessoal que me acompanhava, que me ajudava. Funcionários que ajudavam no exame dos processos. Se encontrar um erro sério, erro tolo, ninguém nem existe, mas se encontrar um erro sério, não ponha nada em ata, me chame. E eu converso com o juiz que errou. E peço a ele para não errar mais. E não mais nada. Não quero nada dentro de errado dentro nas atas da corregedoria. Fazia assim, fiz isso em grandes tribunais, em tribunais menores, e na verdade eu estive pouco em tribunais menores. Eu estive mais em tribunais maiores, como São Paulo, Rio, Recife, Manaus. Tive tribunais assim, tribunais menores, que recém-criados. Eu tive quase nada, quase nenhum. No Rio Grande do Norte, por exemplo, eu não vim. Era minha terra, eu não vi não, porque eu era suspeito para fazer correção aqui, né? Corrigir o juízo da minha terra. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? Eu tive muitos problemas. Eu tive problemas seríssimos, que hoje eu posso falar com franqueza, porque eu estou aposentado e não sou mais preso, não posso mais ser preso por conta disso. Mas um grande problema, por exemplo, era os governos estaduais que não queriam pagar os precatórios. Não pagávamos os precatórios. Simplesmente não pagávamos os precatórios. Tive problemas seríssimos com Alagoas. Alagoas era terrível, muito sério. O Supremo Tribunal Federal, por seu lado, dizia que nós não podíamos, as corregedorias, os juízes de execução, não podiam sequestrar a verba do governo estadual. Tinha de pedir intervenção federal. E quando se pedia intervenção federal, o Supremo dizia que só se dava intervenção federal se o governo não pudesse pagar, porque não queria. É muito difícil saber isso. Fazer a avaliação disso era muito difícil. Então, todo sequestro de verba que havia, por exemplo, em Alagoas, e outros tribunais, somente em Alagoas, o governador imediatamente entrava com um processo junto à Corregedoria Geral, pedindo a liberação da verba, porque o Supremo já havia decidido isso. Em alguns eu liberei, porque era coisa muito de grande monta. Em outros, eu simplesmente liguei para o Tribunal Regional e disse, paga os empregados e depois eu decido. Aí eles pagaram os empregados e eu julguei o processo prejudicado. A reclamação prejudicada. Foi isso que eu fiz. Eu estou dizendo isso agora porque eu não posso mais ser preso. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,
quais pontos e aspectos destacaria? Olha, eu destaco um aspecto, que eu pedi esse livro exatamente porque nesse livro, que é de processo de execução, eu trato disso. Eu baixei uma portaria, um provimento número 5, do ano de 2000, em que eu fiz a junção das execuções por conexão. Então, se são vários juízos de execução, eu centralizei tudo num juiz, apenas num juiz. Fiz isso e deu certo, mas houve grande reação. Mesmo se duvidou da legalidade disso, da constitucionalidade disso, porque um juiz age por competência constitucional. E não havia, de fato, muito clara essa competência. Embora houvesse a competência para a execução, não havia competência para que o juiz julgasse ações conexas, não é? Mesmo de execução. Isso funcionou, isso para mim foi um grande feito, porque resolvi muitos problemas. E era tal coisa, os créditos privilegiados dificilmente você identificaria isso nas liquidações extrajudiciais, né? E são de instituições financeiras. Você dificilmente identifica os créditos privilegiados, né? Porque aparece um aqui, outro acolá, aparece um em Recife, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, assim por diante. Fica difícil para o juiz administrar isso. Eu achei que devia ser unido num juiz só. Me salvo engano, no provimento eu dizia que era o juiz que primeiro houvesse iniciado a execução. Mas isso depois houve uma reação fortíssima e foi revogado. Não por mim, que eu não revoguei, mas pelo meu amigo Vantuil, que me sucedeu na corregedoria. Eu destaco esse aspecto. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? Nós temos hoje um Poder Judiciário muito bem equipado. A Justiça do Trabalho hoje funciona plenamente. Funciona tanto no aspecto judicial como no aspecto conciliatório, né? A conciliação é a grande arma para se resolver conflitos trabalhistas. Mas essa conciliação não pode ser feita sem a presença do juiz. O juiz é que impõe, por sua autoridade, a necessidade da conciliação e depois as condições da conciliação. Nessas condições de conciliação, sem assistência do juiz, se implica em quê? Em burla contra o direito do trabalhador. O trabalhador é o menor. O trabalhador é o mais fraco. E se nós deixarmos que isso se resolva entre ele e o patrão, ele vai perder. Ele vai perder, não é verdade? Eu citava sempre lá em Brasília, eu citei a respeito disso, o caso da minha terra, que é aqui no Rio Grande do Norte, Areia Branca, onde havia um sindicato chamado Sindicato do Carrapicho. Era frágil, fraco, não tinha nada. Como é que esse Sindicato do Carrapicho poderia dialogar com as empresas de sal, que são todas multinacionais? Mas é claro que se nós deixássemos isso a critério dele, haveria uma fraude contra os direitos trabalhistas. Então, a Justiça do Trabalho resolve isso plenamente. Acho que é ótimo, o funcionamento hoje está melhor ainda. Está muito melhor do que eu deixei. Muito melhor do que quando eu comecei na Justiça do Trabalho. E muito melhor hoje, não é? Que a Justiça do Trabalho está muito bem equipada. Isso é que melhora a atuação do Poder Judiciário. A forte atuação do Poder Judiciário, sendo que o juiz tem de ter consciência de ser magistrado trabalhista. Por isso que eu lutei muito e quero atribuir até a mim a iniciativa e em grande parte, a iniciativa da criação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. Porque eu achava que nós devíamos formar juízes que tivesse formação, de fato, de juiz do trabalho. E citava sempre o que eu vi em Paris, do diretor da Escola Nacional da Magistratura, quando nós perguntávamos a ele, a mais de tudo isso que ele nos dava, dos folhetos, das publicações e toda a regulamentação da escola, que informação preciosa eles poderiam passar para a gente. E ele me disse, eu tenho uma informação preciosa, é que o juiz do trabalho não é o que mais estuda, não é o que mais conhece o direito. O juiz do trabalho é o que mais conhece a realidade francesa. Ele dizia isso lá na França para eles. Eu aplico aqui no Brasil. O melhor juiz do trabalho brasileiro é o que melhor conhece a realidade brasileira.